Isto leva em linha reta o país para uma confrontação armada e para uma guerra civil? É a guerra civil, isto é a tendência para a guerra civil. Nós fomos contra isso. O 25 de novembro de 1975 é uma data marcante na história de Portugal, pois pôs fim a uma das maiores crises políticas após a Revolução dos Cravos e confirmou o caminho do país para a democracia parlamentar. Mas apesar disso, é um dia que ainda gera muita polémica, como vimos recentemente na Assembleia da República, com trocas de acusações entre a esquerda e a direita sobre o significado desta data. Assim, neste vídeo, vamos explorar o que é que aconteceu nesse dia, porque é que é considerado um dia tão decisivo e qual é que é o impacto que teve para o futuro do país. E além disso, vamos falar também sobre alguns receios da época, como por exemplo, a possibilidade de Portugal se tornar uma ditadura comunista, ou então sobre os rumores de que os Estados Unidos tinham um plano para intervir militarmente em Portugal caso o país se aproximasse do bloco comunista. Olá a todos, eu sou o Bruno e se és novo no canal e gostas de vídeos de geopolítica e de história, inscreve-te que eu tenho a certeza que tu não te vais arrepender, ok? Após quase meio século de ditadura sobre o regime do Estado Novo, liderado por António de Oliveira Salazar e posteriormente por Marcelo Caetano, Portugal enfrentava graves problemas internos. A censura, a repressão política e a falta de liberdades individuais eram características marcantes desse regime, enquanto as guerras coloniais em África drenavam os recursos humanos e financeiros. Este cenário fomentou o descontentamento nas Forças Armadas, especialmente entre os capitães que se uniram no movimento das Forças Armadas, o tão conhecido MFA. E assim aconteceu o que todos nós já conhecemos. A Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974, derrubou o regime, dando início a um período de transição democrática. Porém, esta transição foi tudo menos linear. De um lado, os militares do MFA pretendiam liderar a transformação social e política. Do outro, partidos políticos, sindicatos e movimentos populares, com ideologias que variavam desde o comunismo ao liberalismo, competiam pelo futuro de Portugal. Então, este ambiente tornou-se numa luta pelo poder, que se intensificou ao longo de 1974 e 75, levando o país a uma quase guerra civil. O período entre abril de 74 e novembro de 75 ficou conhecido como o processo revolucionário em curso e foi marcado por uma grande instabilidade política e social, ocupações de terras no Alentejo, nacionalizações de empresas, ocupações de fábricas e uma forte polarização ideológica. De um lado estava a esquerda radical, que incluía o Partido Comunista Português, liderado por Álvaro Cunhal, e outras organizações como o Movimento da Esquerda Socialista e grupos maoístas, que para quem não sabe eram grupos que tinham inspiração na vertente do comunismo chinês, liderado por Mao Tse-tung, e queriam uma revolução cultural, algo que era muito distante aos modelos soviético e cubano que eram mais famosos até então. Assim, estes movimentos viam na Revolução uma oportunidade de implementar um regime socialista ou comunista, e a ala mais radical do MFA era um dos grandes apoiantes dessa transformação. Por outro lado, havia forças moderadas e conservadoras, como o Partido Socialista de centro-esquerda, liderado por Mário Soares, e o Partido Popular Democrático, que é o atual PSD de centro-direita, liderado por Francisco Sá Carneiro. Estes grupos defendiam uma democracia parlamentar nos moldes ocidentais e resistiam às tentativas de transformar Portugal num Estado aos moldes comunistas. Assim, entre esses polos ideológicos estavam também os militares. Estes eram também divididos em diferentes facções. Uma ala radical alinhada à esquerda revolucionária, liderada por figuras como Otelo Saraiva de Carvalho, e uma ala mais moderada pró-democracia, representada por António Ramalhianes e outros oficiais. E esta divisão no MFA seria muito, mas muito importante para o desenlace do 25 de novembro. Ao longo de 1975, a polarização política intensificou-se e começou o período conhecido como Verão Quente. Este foi marcado por confrontos diretos, greves, manifestações e ataques às sedes partidárias, particularmente às do PS e do PPD, perpetrados por grupos de extrema esquerda. Em paralelo, surgiram movimentos de extrema direita, como o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, o MDLP, e o Exército de Libertação de Portugal, que promoviam ações violentas contra a esquerda. Ou seja, tínhamos grupos terroristas armados até aos dentes de ambos os extremos ideológicos a andarem à batatada a torto e a direito. E
Isto passava a sensação de que Portugal, a qualquer momento, poderia cair numa verdadeira guerra civil. A situação agravou-se no dia 8 de novembro de 1975, quando o general Otelo Saraiva de Carvalho, comandante do COPCON, que era uma estrutura criada para coordenar as forças militares e paramilitares no pós-revolução, com o objetivo de proteger o novo regime e afastar as ameaças, como tentativas de golpe, por exemplo, declarou publicamente que a revolução deveria continuar. E com essa declaração, Otelo ameaçava a ordem constitucional do país. E em resposta, os militares moderados, liderados por Ramalhianes e outros generais, começaram a preparar uma intervenção para restaurar o equilíbrio das forças e evitar uma maior radicalização. Na noite de 24 para 25 de novembro de 1975, forças militares alinhadas à esquerda radical, ligadas ao COPCON e apoiadas por unidades em várias bases no norte e no centro de Portugal, ocuparam instalações estratégicas num movimento que foi visto como uma tentativa de golpe de consolidar o poder da ala mais radical da revolução. E em resposta, as forças moderadas do MFA organizaram uma contraofensiva. E o principal confronto teve lugar em Lisboa, culminando na rendição das tropas leais aos radicais. O desfecho marcou a derrota política e militar da ala radical, consolidando o controlo do Conselho da Revolução pelas mãos dos militares mais moderados e abriu o caminho para a estabilização do processo democrático em Portugal. Ok, Bruno, mas eu ouvi-te a falar de um tal plano dos Estados Unidos para invadirem Portugal. Isso é verdade? A possibilidade de uma invasão ou intervenção americana em Portugal, caso os comunistas tomassem o poder, é um tema que ainda tem gerado vários debates entre os historiadores. Embora não existam provas concretas de que sim, os Estados Unidos tinham um plano formulado que dizia que iam invadir Portugal no X dia, X data, X tudo, há indícios claros de que o país estava sob intensa vigilância americana e que o governo dos Estados Unidos considerava medidas para impedir o alinhamento de Portugal com o Bloco Comunista. Durante a Guerra Fria, qualquer movimentação política entre países estratégicos era visto como parte do confronto ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Portugal, apesar de ser uma ditadura até 1974, era um aliado firme dos Estados Unidos, sendo membro da NATO e tendo um papel importante no controle do Atlântico, e principalmente graças à importância estratégica da base das Lajes nos Açores, que para quem viu o vídeo sobre as bombas nucleares em Portugal, vai-se lembrar o porquê de ser tão importante. Assim, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, a instabilidade que se seguiu alarmou os Estados Unidos e, como nós vimos, havia a possibilidade de Portugal se tornar um Estado ligado aos ideais comunistas. Os Estados Unidos adotaram assim uma postura cautelosa, pois viam a possibilidade de um governo comunista Portugal como um efeito dominó que poderia inspirar revoluções semelhantes em outras partes da Europa Ocidental ou até mesmo em países africanos de língua portuguesa. Assim, estes receios centravam-se em dois cenários específicos. O primeiro cenário envolvia a hipótese do PCP, com o apoio da ala radical do MFA e do COPCON, tomar o controle do governo e do aparelho militar. Uma situação deste tipo teria levado os Estados Unidos a considerar medidas mais extremas, como operações encobertas para apoiar uma resistência ou até mesmo uma invasão militar direta, pois um Estado comunista na Europa Ocidental seria uma dor de cabeça demasiado grande para os Estados Unidos se preocuparem depois. Já o segundo cenário relacionava-se com a possível saída de Portugal da NATO ou o alinhamento militar do país com o Bloco Soviético. Assim existia a possibilidade de assegurar o controle da base das Lajes, como eu já falei, tinha uma importância estratégica gigantesca. E eles iriam querer assegurar que esta base não iria cair nas mãos dos soviéticos. Mas pronto, como nós bem sabemos, apesar das tensões e de todo o caos, a intervenção militar acabou por não se concretizar graças ao 25 de novembro de 1975. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Fascista! O 25 de novembro é um atentado à democracia! Não é nada! O 25 de novembro é que nos deu liberdade! O 25 de abril é uma farsa! Viva Salazar! Jaime! É apenas um comuninja, Jaime. Não é a razão para a falta de educação. Ok, calma. Eu sei que existe uma controvérsia muito grande acerca deste dia. Para o pessoal mais moderado, o dia é visto como um momento em que Portugal evitou o desvio revolucionário que poderia levar ao estabelecimento de uma ditadura comunista. Para a esquerda radical, o 25 de novembro simboliza o fim do espírito revolucionário do 25 de abril e a vitória dos interesses conservadores e pró-ocidentais, argumentando que a repressão militar e política marcou o início de uma normalização que excluiu os movimentos populares e de trabalhadores do processo político. E que a culpa é dos Estados Unidos, como sempre.
E depois existe a direita radical, que rebaixa o 25 de Abril para exaltar o 25 de Novembro. Por isso é que existe tanto debate acerca deste tema. Mas a realidade, quer queiram, quer não, é que o 25 de Novembro é uma data muito importante para a nossa história. Em primeiro lugar, consolidou a transição democrática, marcando o fim ao PREC e acabou com a possibilidade de Portugal entrar em mais um regime ditatorial. Além disso, com o triunfo da ala moderada, foi possível avançar com a elaboração de uma Constituição em 1976, que consagrou a democracia parlamentar e as liberdades fundamentais. O país também começou a estabilizar-se economicamente, embora o PREC tenha deixado umas marcas bastante profundas, como as nacionalizações e a reforma agrária. O novo governo democrático pôde iniciar reformas para integrar Portugal na Comunidade Europeia, culminando na adesão à Comunidade Económica Europeia em 1986. Portanto, sim, o 25 de novembro de 1975 é uma data essencial para podermos perceber o nascimento da democracia portuguesa. E não, nós não precisamos de rebaixar o 25 de Abril para glorificar o 25 de Novembro. Enquanto o 25 de Abril simboliza a liberdade, o 25 de Novembro representa o momento em que Portugal escolheu o caminho democrático e pluralista, rejeitando tanto os extremos da esquerda quanto os da direita. Ambas as datas foram cruciais para garantir o futuro democrático de Portugal. Mas bem, eu espero que tenham gostado do vídeo. Ele deu mesmo muito trabalho a ser feito. E infelizmente não consegui publicá-lo no dia 25 de novembro deste ano e realmente nem sei se consigo publicá-lo no ano 2024, já vou um bocado atrasado se calhar. Portanto, desejo-te um bom ano e queria agradecer ao Schumacher Gamer, penso que é assim o nome, não me estou a enganar, por ter sugerido este tema no Discord do canal. Se realmente gostaste, deixa o teu like e partilha para amigos e familiares que não sabiam nada sobre isto. Obrigado a todos e adeus.